Se você está vendo a live no feed, assiste até o final porque ela vai ficar pouco tempo aqui no feed. Resolvi abrir um pouquinho antes para a gente dar tempo das pessoas irem entrando e daqui a pouco eu chamo a nossa mãe que vai vir conversar com a gente. Então hoje uma não vai ser possível, então vamos ficar com uma mãe para a gente conversar. Oi, boa noite. Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo bem? E aí, Bianca? Tudo bom? Então somos só nós dois hoje. A outra mãe não vai dar. A outra mãe não pôde. Me avisou agora, hoje, mais cedo um pouquinho, que não vai ser possível. Eu tava falando que eu abri um pouquinho antes pro pessoal entrar, mas só para a gente introduzir Uhum. o tema da live, eu até coloquei na legenda da publicação da live que eu imagino que a única pessoa que sofra tanto quanto, ou às vezes até mais do que o paciente recém-diagnosticado, deve ser a mãe. Que as mães, com certeza, a Ai, maioria dariam tudo para que fosse nela em vez da filha. com certeza, doutor. Eu me questionei muito com Deus, assim, questionei a mim mesma se a culpa era minha e pedi muito a Deus para que, se ele pudesse, né, se eu gostaria muito de trocar, que existisse um transplante de sistema nervoso central, eu doaria o meu com certeza. Mas a gente sabe que isso não é possível, né? E me conta o que você faz. O teu arroba é coach. O que você faz Isso. aí? Eu sou funcionária pública, sou pedagoga de formação e sou coach. Isso surgiu também depois do diagnóstico da Duda. Eu trabalhava antes do diagnóstico com uma empresa, uma multinacional, como coach, mas eu não tinha a formação. Só a minha acadêmica, né, de pedagoga. E depois do diagnóstico, eu entrei em uma depressão, saí desse trabalho porque não era possível conciliar 2 empregos, cuidar da Duda, foram 1 ano e 8 meses de reabilitação, enfim. E eu digo aqui em casa que depois do diagnóstico, a Duda tinha, né, tem um problema no hardware e eu no software. Eu fiquei com um problema no software, porque é muito complicado. Aí em 2019, 2020, eu decidi fazer uma formação e me profissionalizar em coach, em ajudar pessoas a atingirem objetivos, que é o que eu já fazia antes. Na verdade, é o que o professor faz na vida, né? Na vida do dia a dia. O professor faz isso, ajuda o aluno a sair de um ponto A a um ponto B. Mas aí eu me profissionalizei e hoje eu digo que eu estou no momento de transição de carreira. E tudo isso veio depois. O motivo central, assim, foi o diagnóstico. E que, para quem não sabe, a Bianca é mãe da Duda, que foi a nossa última live de semana passada. A Duda, se quiser resumir a história dela, ela teve diagnóstico com 15 anos de esclerose múltipla, né? E foi difícil, porque ela chegou a ficar muito mal e foi se reabilitando, e hoje está praticamente 100%. Sim, sim. A Duda teve um diagnóstico. A Duda, ela é bailarina clássica, né? Até então ela era bailarina clássica. Ela queria fazer como curso superior dança. Então ela tinha assim, o foco da vida dela era dança. Então ela fazia pilates, investia no corpo, que normalmente uma pessoa, né, o que os médicos investem no acadêmico para passar no vestibular, a Duda investia no corpo porque ela via a dança, balé clássico, como profissão. E ela tinha acabado de fazer 15 anos em 2018, em 2017, dezembro de 2017 ela fez 15 anos e ia para o ensino médio em 2018 e em janeiro de 2018 ela teve da noite para o dia, literalmente, nunca sentiu nada antes. Ela, né, sempre foi uma mãe, nunca foi uma mãe negligente com relação à saúde da Duda. E ela simplesmente acordou com visão dupla. Até então, a gente achava que ela estava ficando cega. Isso num sábado. E na segunda-feira, né, em menos de 48 horas, ela já não sentia do peito para baixo, devido assim, que foi a altura da lesão na medula, e paralisia facial,
não não conseguia, assim, o olho dela ficou visivelmente nítido, assim, dava para ver a diplopia. Não controlava, era como se os nervos ópticos dela não obedecessem e era visível isso. Aí ela teve que usar tampão. Então, assim, para uma menina completamente saudável, em 7 dias ela perdeu toda, bem dizer, toda a massa muscular dela. Os médicos avaliaram ela como atleta, né? O perfil de atleta. Ela entrou no hospital e ela saiu. Ela não conseguia levantar um pezinho daquele mais levinho, sabe? Da fisioterapia. Isso para mim, assim, foi muito difícil. Muito difícil. Vocês Ter estavam que dar... juntos em tudo isso. Oi? Você estava junto na consulta, no momento que falou o nome esclerose, no diagnóstico, na reabilitação, no hospital? Sempre. Eu fiquei internada com a Duda, literalmente. Tanto é que quando eu saí com a Duda do hospital, a pessoa lá da portaria perguntou: nossa, mas a gente não sabia, nem tinham contabilizado, porque eu entrei na emergência e só saí com a Duda quando ela teve alta. Eu não saí de perto dela nem um minuto. Então, assim, acompanhei ela em todos os minutos, em todos os momentos. Eu era a pessoa que estava ali junto com ela quando ela foi, né, quando foi feito o líquor. Algumas das ressonâncias eu até entrei dentro da sala. Eu fui a pessoa que esteve junto com ela em todos os momentos. Na verdade, eu fui a primeira a ouvir o termo esclerose múltipla, a ouvir o termo desmelinização, porque os médicos falavam para mim, né? E aí eu pesquisando, a Duda não lia, né? Não conseguia foco, não conseguia ler, não conseguia. Então eu que estava ali do lado dela pesquisando. E foi assim, tudo muito, muito difícil. Esses termos são termos bem impactantes para quem não conhece, né? Então você foi a primeira a jogar no Google esses nomes, desmelinizante, Foi, esclerose, diplopia. fui, fui, fui a primeira. E vocês têm mais filhos? Não, a Duda é filha única. A Não, a Duda é Duda é filha filha única? única. A Duda é filha única. E qual que era a abordagem dos médicos com vocês? Era assim, vai ficar tudo bem? Ou se preparem para o pior? Bom, então, na verdade, ela foi atendida no primeiro momento. A primeira abordagem foi assim, ao meu ver, com muita falta de empatia e humanidade do primeiro médico lá do plantão. Inclusive, ele é um neurocirurgião. E, né, mas tudo bem. Ele, primeiro de tudo, ele achou que era brincadeira da minha filha. E eu conheço, assim como eu disse, eu nunca fui uma mãe negligente com relação à saúde. Ela dizendo, né? Porque assim, ela não tinha nada, não estava com pressão alterada, não estava com febre, ela não tinha nada que sinalizasse um problema físico, a não ser o relato que ela estava vendo o mundo em dois e que ela não estava enxergando direito. Eu, como mãe, eu via que a pupila dela estava mais dilatada e estava meio que bobo. Só que no primeiro momento não era tão visível como na segunda-feira, isso no sábado, dia 20. Aí eu senti, porque eu sempre falo assim, que mãe, ela nasce com um instinto assim que a gente tem que acessar mais, sabe? A mulher, ela tem um instinto, na verdade, o ser humano, mas a mulher em principal, a mãe. E eu sentia que a minha filha não estava bem. E eu briguei muito no pronto-socorro. Eu falei, eu exijo um exame, eu exijo que vocês façam alguma coisa. O médico brigou comigo, assim, né? Achou que eu tava. Porque, assim, como eu trabalho com educação, eu sei que existem mães que exageram, mas eu não era o caso ali. Eu sentia que tinha alguma coisa e eu falei, não, minha filha não tá mentindo, não tem nada que tenha acontecido que possa estar fazendo ela, né? Ela não saiu à noite e tal. E eu exigi. Aí o meu marido estava pro lado de fora, né? Não tava no consultório, não entrou no consultório, o médico pediu para ele entrar e falou: pai, olha, a mãe tá muito nervosa, leva embora, mas deve ser estresse. Eu falei: não, eu não aceito como estresse. E meu marido já me conhece, falou assim: olha, se ela tá dizendo. Aí ele falou assim: olha, então eu vou pedir uma tomografia, mas eu tenho certeza que é só assim, só porque a senhora se recusa a sair daqui sem um exame, mas vai ser
um desperdício de exame. Eu falei, tudo bem, não tem problema. A gente paga plano de saúde a vida inteira. Eu exijo, eu quero, eu falei pra ele, eu falei assim, eu quero estar sendo uma mãe exagerada nesse momento, mas eu só vou sair daqui com o exame. E para quem conhece, eu não conheço a Duda, eu só fiz uma live com ela, mas pelo que eu conheci ela nessa live, ela não tem perfil nenhum de alguém que fosse inventar, mentir ou ter estresse. Ela parece uma menina Não. super boazinha. Então, não tem E, perfil. Mesmo quem tem perfil não tem que ser a primeira suspeita, esse tipo de queixa. E daí vocês fizeram a exato. tomografia, mas tomografia não vê esclerose também, né? Fizeram a toma Viu, no mas pronto-socorro. isso. Aí o que que aconteceu? Isso era 9 horas da manhã, em média. Aí eu só sei que a gente ficou ali, eu percebia que o plantonista, assim, tipo, passava perto de mim achando que eu tava, sabe? Só sei que assim, aquele descaso da pessoa. Aí era 4 horas, era umas 3 horas da tarde, foi feito a tomografia. 4 horas, umas quase 5 horas, ele passou por mim com um ar diferente. E aí ele pediu: olha, mãe, pai, se possível, vamos numa outra sala. E aí ele falou assim, mãe, realmente você tinha razão, ainda bem que a gente fez a tomografia, porque apareceu aqui uma alteração na tomografia, mas não dá para a gente saber. E eu entrei em contato com o responsável do setor de neurologia clínica e eles acharam melhor internar. Aí a única atitude que eu fiz, eu olhei só para ele e falei assim, doutor, como eu queria que você estivesse certo. É a única coisa que eu falei para ele. Peguei Nesse minha momento era só filha você. já. Era só você e Oi? o pai. A Duda não estava junto nessa conversa. Sim, a Duda estava sentada, mas assim, até então, porque a Duda ainda ela tem carinha de criança, assim, né? De menina novinha, com 15 anos, como ela era bailarina, magrinha, assim, a Duda pesava 47 quilos nesse dia. E aí ela quietinha, assim, você entendeu? Eu só falei isso para ele. Na hora a gente imaginou que fosse câncer, que fosse É isso que eu ia perguntar. alguma coisa assim, né? Isso que eu ia perguntar, o que passou na cabeça Imediatamente, de e a você. forma que a gente pensou que fosse câncer, que fosse alguma coisa assim. E ele também não sabia. Na verdade, ele só falou isso e eu acho que ele ficou assim. Ele não acreditou naquilo que estava. Porque ele falou com tanta certeza de manhã que a Eduarda não tinha nada, que era estresse, que ela tinha que ir para casa. E quando ele devolveu assim, eu percebi que ele ficou muito incomodado. E a única coisa que eu disse para ele naquele momento, porque assim foi muito, né? Eu sabia que estava acontecendo alguma coisa diferente. E eu só falei isso para ele: como eu gostaria que você estivesse certo. Porque assim, doutor, o que eu mais queria na minha vida era ter saído daquele hospital como uma mãe exagerada, como uma mãe. Enfim, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. A gente passou por. Aí eu fiquei desesperada, achando, né, o que a minha filha tinha. Aí o pessoal, um neurologista em residência ainda na época, foi atender a Duda no domingo de manhã, e nisso, no domingo de manhã, a Duda já estava com formigamento nos pés. E aí então ele me chamou para conversar e eu desesperada, doutor, o que que é? Não teria que ser um oncologista, alguma coisa assim, porque só me via aí essa possibilidade. E Ainda não tinham aí ele feito a disse assim, ressonância ainda. não, a ressonância foi feita só na segunda-feira. Aí o que que aconteceu? Aí ele pegou, veio, conversou comigo e falou: olha, mãe, pelo que tudo indica, ele fez alguns testes e tal. Ele falou assim: pelo que tudo indica, é uma situação desmilinizante, não indica assim ser nada de câncer. É lógico que eu não posso dizer que não seja, mas enfim, ele foi super humano comigo. Eu tenho um carinho muito grande por esse médico, assim, uma gratidão, que embora na época ele era residente, mas eu digo assim, que além de conhecimento técnico, qualquer área de atuação, o ser humano ele tem que ter empatia e humildade, sabe? Tato com o outro humano. E ele falou isso comigo, aí ele falou assim, olha, ainda ele falou para mim, cuidado com as pesquisas na internet, vai ficar tudo bem. E ele fala muito calmo, assim. Aí eu falei, tá bom, mas eu gravei na minha cabeça, desmelinizante, né?
Aí ele me pediu a carteirinha de vacinação da Duda, perguntou se ela tinha feito algum tipo de vacina recentemente, me fez várias perguntas. Aí, como a Duda era bailarina clássica, eu falei para ele assim que não, mas que aí ele perguntou se ela tinha algum exame, alguma, enfim. Pelo que eu entendo, ele queria saber se a doença já havia dado sinais. E eu disse para ele que a única coisa que a Duda tinha tido uma lesão na coluna, na lombar, por conta do balé e tal, e eu tinha ressonância. E eu tinha feito ressonância um ano antes. Aí ele falou assim: ah, então se você puder me trazer essa ressonância. Aí eu, né, levei a ressonância, mas não mostrava nada, só a lesão na lombar, mesmo que foi uma lesão do balé mesmo. E aí na segunda-feira, a Duda já acordou e assim, foi evoluindo, né? E à noite foi feito, então, as ressonâncias, porque acho que eles estavam com problema na máquina, ou fluxo de atendimento, eu não lembro direito. Aí foi feito a ressonância com o contraste, confirmou que realmente era um surto, né, desmielinizante, que ela estava em atividade, e que aí ele disse assim que fazia pouco tempo que teria sido permitido a pulsoterapia para menores de 18 anos. E que seria um tratamento que poderia cair o cabelo, que blá blá blá, explicou toda. E que seria assim, de imediato 3 sessões, 3 dias de pulsoterapia. Eu fiquei muito apavorada, mas enfim, claro, a gente aceitou. E aí, na verdade, no terceiro dia foi o dia que a Duda estava pior ainda. Ela nem levantar, ela não levantava. Assim, e aí eles falaram que tinha que fazer os 5 dias de pulsoterapia. Foi tudo muito difícil, doutor, porque aí ainda não se falava esclerose múltipla, só falava o termo que era uma situação desmelinizante. Era essa a situação. E líquor fizeram também nesse internamento? Oi? Punção lombar? Punção lombar fizeram no internamento também? Fizeram. Daí Como foi porque isso? assim, aí e como eu fui uma mãe assim, que teve essa situação, e eu ficava em cima, e eu sempre fiquei em cima. Isso desde a Duda pequena. Olha, o que você, quando a enfermeira, né? Porque o médico prescreve, é a enfermeira que medica. E eu fico, o que é que você está prescrevendo? Que remédio é? Eu sempre sou uma pessoa assim, que gosto de ver tirar a agulha do lacre da embalagem. Eu sempre fui assim, sabe? E, e aí, assim, então eu percebi que eles tinham. E eu disse, eu falei assim: olha, a gente paga plano de saúde desde a Duda nascer. Graças a Deus, a Duda nunca, né, foi uma criança de precisar, assim. Então, eu exijo que eu não saio desse hospital com um diagnóstico de estresse ou virose. Vocês me dão o nome do vírus, vocês me dão o nome do negócio, porque isso para mim é balela de quando se não tem resposta. Então eu fui assim, fui muito exigente com o hospital, sabe? Na verdade, eu acho que todos nós devemos ser assim. Você foi muito bem, assim, talvez existem alguns surtos de esclerose que às vezes melhoram sozinho, às vezes ameniza, passa sozinho e a pessoa fica mais um tempão sem diagnóstico. Então foi graças a esse teu surto que o surto da Duda foi identificado, assim, senão não teria sido. Se tu tivesse ido embora, talvez melhorasse na semana seguinte, amenizasse um pouquinho e ficasse por isso mesmo. Tem gente que acredita que é o estresse mesmo, às vezes não é, mas acredita e passa a ser. E foi graças a você, graças à insistência mesmo. Sim, foi. E aí foi feita a punção lombar, e aí eles me explicaram que teria que mandar para, acho que para Belo Horizonte, enfim, para algum outro lugar que não era aqui no Paraná, o material para fazer, porque eles me explicaram que em primeiro momento era uma hipótese de meningite, de alguma doença viral, enfim, começaram a me explicar, eu não lembro exatamente agora que já faz tempo, e foram eliminando as hipóteses, e aí e eu tinha muito medo, doutor, de ser ela, porque eu tenho um primo de segundo grau que tinha, assim, descobriu ela e com 3 anos faleceu. E eu fiquei muito desesperada de ser ela. E eu tenho uma outra prima que tem esclerose múltipla também, da mesma, né, tudo da minha parte materna. E aí eu fiquei desesperada. Aí eu falei para os médicos e tal.
E aí eles, não, calma, a gente só sabe que é uma situação que ela só vai sair daqui realmente controlada e tal. E aí a Duda foi para casa, mas ela assim, ela entrou no hospital uma Duda e ela saiu do hospital outra Duda. E é isso que assim, que eu acredito que se tiver outras mães aqui, vão concordar comigo que é muito difícil, é muito difícil. Não só mães, né? Pessoas que amam a pessoa que tem o diagnóstico. É muito difícil, igual no caso da Duda, que foi tudo muito rápido, muito forte, assim. Ela não ter sentido nunca nada. Uma menina que tinha pura massa muscular. Para o doutor ter uma ideia, o fisioterapeuta dela, que acompanhava ela no Pilates e tal, ele, quando a Duda chegou na clínica de fisioterapia pela primeira vez, isso na segunda-feira que ela saiu do hospital, ele saiu da sala e com o olho cheio de água ele foi lá conversar comigo. Porque ele falou assim, Bianca, eu não acredito. A Duda, ela foi modelo de pilates da clínica dele e ela não estava conseguindo levantar um pezinho do mais leve que tinha. Então, assim, foi tudo até para eles. E pelo pouco que o doutor conversou, assim, a Duda é uma menina muito cativante, muito dedicada, muito esforçada. Nunca foi mole, né? Eu ensinei isso para ela. E aí, chegar em casa... E a gente, assim, e eu, enquanto mãe, enquanto profissional da educação, eu nunca aliviei para ela, sabe? Por mais difícil que era para mim. Eu entrava no banheiro para chorar. Mas, assim, ela tinha que. Aqui em casa a gente não tem ajudante, né? Então cada um faz a sua parte. E a louça sempre foi servir. A secar e guardar a louça é a parte da Duda. E ela saiu do hospital e eu falei assim, vai lá, porque daí eu fui pesquisar. E a reabilitação, ela é importante que a pessoa não se veja como incapaz, né? E aí eu falei Uhum. assim, você vai guardar a louça. E ela caía. E o meu coração, assim, sangrava por dentro. Eu queria ir lá fazer para ela, mas eu sabia que se eu fizesse para ela, eu ia condenar a minha filha, entende? E foi tudo muito difícil. Na hora ali, a gente foi pra briga, foi pra cima. E depois, em 2019, 2020, veio a depressão em mim. E quanto tempo de reabilitação para ela voltar a ficar 100% boa, 1 ano e 8 fisicamente, assim? meses. 1 ano e 8 meses Um ano e se oito... reabilitando. Isso, 1 ano e 8 Vocês meses, juntos, fisioterapia todos os dias. praticamente fazendo fisio junto. Oi? E se puder, praticamente fazendo fisioterapia junto, e se pudesse, faria por ela também. Faria, com certeza. Eu levava. Eu sou funcionária pública também, então aí eu consegui redução da minha carga horária. Eu trabalhava 50% e os outros 50% eu levava a Duda. Aí no começo ela não entendia ou ela não queria, porque assim, ela tinha acabado de fazer 15 anos, super jovem, então ela não entendia direito e não queria o que era aquele diagnóstico, o que estava, sabe? E as áreas, né, que foi comprometida atingiu o equilíbrio, coordenação motora e sensibilidade. E aí ela falava, mãe, eu quero voltar logo pro balé. Então ela fazia, e a escola de balé, eu moro em Ibiporã, que é uma cidade metropolitana de Londrina, né, vizinha, aqui colada. E eu levava ela na fisioterapia, levava ela no balé para ela assistir o balé e não perder as coreografias. Mesmo sabendo que dificilmente ela iria, de repente, executar aquilo, mas ela acreditava e eu falava, vai sim. E aí o pessoal, aí eu ficava assim, por trás, conversando enfim, tentando envolver ela, porque aí eu também entendi, pesquisei que a parte emocional era extremamente importante, relevante, né? No diagnóstico, na qualidade de vida. Então eu tentei, aí na escola, como era tudo muito novo, a escola não queria aceitar porque ela tinha lermite, e acredito que com o resultado, né, os efeitos colaterais da pulsoterapia, porque ela tinha grinha, novinha, eu acho assim que o começo foi mais o efeito colateral da pulsoterapia mesmo,
nos primeiras semanas do que até a própria esclerose múltipla. Ela passava muito mal, ela bem branquinha, então ela ficava vermelha, tinha uns tremores, fadiga. Aí eu tinha que brigar na escola para que aceitassem ela. Então, assim, foi tudo muito difícil. Eu acho que complicado, mas eu tentei fazer o papel, já que eu não podia assumir, né, essa bronca, pegar a esclerose múltipla para mim, eu tentei fazer a minha parte enquanto cuidadora, enquanto colaboradora para que ela se recuperasse. E então, só para dar uma resumida, tem bastante gente que chegou depois. A Bianca aqui é a mãe da Duda. A Duda hoje tem 19 anos, ela teve um diagnóstico de esclerose múltipla quando ela tinha 15, recém-feito 15 anos. Então foi uma fase difícil para as duas, assim. E vocês duas já eram bem ligadas, ficaram mais ligadas depois, menos ligadas depois? Como é que foi essa relação? Estão mais amigas do que mãe e filha? Mais mãe e filha do que amigas? Olha, doutora, a gente tem uma relação bem equilibrada. Nós somos muito amigas. A Duda fala que ela é minha alma gêmea. Mas eu sei muito bem colocar essa coisa de mãe e filha. A gente não me... Como que eu vou dizer? A gente tem uma amizade, uma cumplicidade, mas a Duda tem um respeito e, assim, uma compreensão de hierarquia também, sabe? Porque a gente em casa tem isso. Então, acredito que muito saudável. E como que eu vou dizer? Isso tudo é a educação que me ensina, sabe? A educação mesmo. Acredito que a minha formação acadêmica é o que me dá embasamento teórico, assim, para não perder a linha. Porque, principalmente quando se tem um filho com diagnóstico, a gente naturalmente quer fazer por eles, já que a gente não pode assumir a doença. Então, eu e a Duda, a gente tem, assim, uma cumplicidade muito grande, mas sabendo bem claro os seus papéis. E eu não tenho filhos ainda, mas eu imagino, já vi muitos pais, assim, diante de qualquer doença mais séria, pergunta assim, não, doutor, me fala qual é o melhor lugar do mundo que trata de esclerose que eu vou levar minha filha para lá. Não importa quanto custa, não importa qual distância que seja, me fala onde é que eu vou levar. Com vocês teve isso, assim, sei lá, vou para Curitiba, vou para São Paulo, vou para os Estados Unidos. Como é que foi esse Com começo de certeza. vocês? Teve e foi feito. Porque hoje vocês Assim, a estão em São Duda... Paulo, né? Isso. Na verdade, foi assim. Quando a Duda teve o diagnóstico, eu não aceitei o diagnóstico. Eu peguei uma raiva muito grande do neurologista que me falou aquele nome, esclerose múltipla. Tipo assim, você tem uma doença que não tem cura. Mas aí, o que eu fiz? Eu saí caçando outro neurologista. Eu saí... Aí, aqui em Londrina, né, tem um especialista que inclusive é autor de livro de esclerose múltipla e tal. Eu levei... Só que, assim, hoje eu entendo que o médico e o paciente é que tem que ter essa identificação. Pai e mãe, esposo, cuidador, nós temos o papel de ajudar, de colaborar. Mas a gente não pode, agora eu tenho essa compreensão. Nós não podemos assumir a doença porque não somos nós que sentimos e a gente não tem conhecimento técnico. Aí eu só sei que, resumindo, eu levei a Duda assim em todos os neurologistas que eu podia em Londrina. Aí eu encontrei, né, porque todo mundo a gente vê né, assim, político, todo mundo vai para onde? Pro Albert Einstein, né? Aí eu peguei, fui e levei ela. Aí a Eduarda, mãe, eu já entendi. Eu não... Aí eu olhei para ela e falei, filha, vamos deixar bem claro, não é você, é a sua mãe. A sua mãe tá louca, tá surtando. Eu preciso esgotar todas as possibilidades possíveis e imagináveis, porque vai que não é, vai que é virose. Aí a gente levou a Duda, Aí a gente levou a Duda em São Paulo, no Albert Einstein, e eu expliquei, falei, olha, doutor, a gente confia no neurologista e tal, mas eu vim na busca de você falar para mim que não é esclerose múltipla. E ele me disse que não podia me dar essa resposta, né? E aí a gente entrou num consenso
de manter. Então, assim, hoje eu respeito a Duda, quem é o médico dela, e eu entendo assim, que a gente tem sim que questionar, e todos vocês, hoje eu penso assim, todos vocês que são médicos, assim, mesmo que se erram, erram na intenção de acertar, porque são humanos, né? E a gente tem que confiar no profissional e etc. Mas é lógico, e assim, que eu pudesse, e se me falarem que surgiu uma teoria nova, eu vou pesquisar e vou tentar, com certeza. E mudou muito a rotina de vocês, o diagnóstico? Mãe, pai e ela, família, assim? Você falou que reduziu o trabalho em 50%. Mas as fisioterapias, Reduzir. reabilitação... Sim, mudou, doutor, porque assim, mudou financeiramente. Na verdade, a nossa vida toda mudou. Eu tinha 2 trabalhos, então eu trabalhava o dia todo, trabalhava à noite numa outra empresa. Aí o primeiro passo foi sair desse segundo emprego. Aí, segundo passo foi pedir, né, a redução de carga para poder acompanhar a Duda, levar ela para os tratamentos. Aí, assim, o plano de saúde que a gente pagava participativo, tô supondo que vinha 500, começou a vir 1.000, porque é fisioterapia, são exames periódicos. Aí, na época, ela tinha 15 anos, ficou 6 meses sem medicação, porque o ideal seria que ela tivesse uma esclerose múltipla bem de boinha e que fosse começar medicamento mais, né, tardio possível. Mas com 6 meses ela teve muitas novas lesões e aí precisou tomar o medicamento. Então aí, para a gente conseguir o medicamento, ela foi incluída numa pesquisa científica. Então, até ela fazer 18 anos, a gente tinha que levá-la para Curitiba para poder fazer o acompanhamento. Aí vem o preconceito das pessoas, porque visivelmente as pessoas, ela não tem nada, aparentemente ela não tem nada, graças a Deus, mas assim, as pessoas não entendem quando o que é uma fadiga, as pessoas não entendem que musculação, pilates faz parte de um tratamento, não é luxo. Então são coisas assim que eu sempre. E aí as pessoas também, o nome esclerose tinha assim. As pessoas não tinham a compreensão. Se eu não tinha, também não posso culpar. Então, por isso que eu falo muito. Só que tive o tempo da Duda não aceitar, então ela ficar mais na dela, mais quietinha. E eu também, então, não me manifestar. Então, assim, a nossa vida mudou da água para o vinho também. Porque eu digo que quando alguém tem o diagnóstico, a família toda tem o diagnóstico. Não é só a pessoa com, né, a enfermidade ali, com o diagnóstico. É a família toda. E aí, assim, muda tudo. Muda financeiramente, muda... Eu, no começo, era como se eu fosse todo dia dormir e no outro dia, quando eu acordasse, era como se eu... Sabe aquela brincadeira que a pessoa coloca uma bala no revólver e roleta russa? Era como se eu ia abrir o olho e eu falava, meu Deus, será que hoje ela vai ter um surto? Será que hoje ela vai estar como? Aí eu comecei a participar de associações e ver assim, porque tem uma diferença muito grande quem tem o diagnóstico hoje de quem teve o diagnóstico há 10, há 15 anos atrás. Uhum. E aí eu ver tudo aquilo. Então, assim, aí eu fui me ligar que aqui na minha casa eu não tenho uma estrutura para mobilidade. Isso foi uma coisa que eu senti assim, o meu banheiro era pequeno, como que eu ia dar banho, sabe? Toda essa estrutura. E aí eu fui, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer um banheiro que tenha mobilidade, eu tenho que pôr rampa, eu tenho que, sabe, coisa que, na verdade, todos nós devíamos pensar. Devia ser uma cultura já porque todos vamos ficar idosos e etc. Mas foi assim, contra a ordem natural, e aí mudou tudo. E eu penso assim que falta, né? Eu não sei o doutor, porque eu não conheço profissionalmente, mas assim, por exemplo,
no hospital, e assim, pelas pessoas que eu conheço, são poucos os que têm a indicação ali da fisioterapia. São poucos os que têm a indicação do nutricionista, do psicólogo. E eu, na minha concepção, na minha humilde concepção, e eu exigi sempre muito isso, porque eu penso que o médico, ele trata ali a máquina, o remédio, mas precisa de uma equipe multidisciplinar para ter uma melhor qualidade de vida, porque é isso que eu vejo, o que eu quero para minha filha é qualidade de vida. Eu acho que 100% dos pacientes, todos, deveriam fazer atividade física, fisioterapia, consultar com o nutricionista para ter um hábito alimentar bom e fazer psicólogo, mesmo que seja psicólogo preventivo. Não precisa esperar a ansiedade aparecer, não precisa esperar a depressão bater para daí buscar o psicólogo. Você pode trabalhar preventivamente a parte psicológica. Eu acho que todo paciente, independente de ter sequela, de ter doença grave, doença leve, deveria fazer essas 3 coisas. Isso. E aí, assim, é uma coisa que eu percebi, eu comecei a bater muito na tecla, porque assim, aí eu comecei a conversar com muitas pessoas, e, por exemplo, assim, a avaliação neuro. Porque a gente vê muito os médicos falando assim sobre a marcha, né? Mas e a cognição? Eu, como professora, como pedagoga, eu entendo que a cognição ela é tão fundamental quanto a marcha. E quem que avalia se está tendo piora ou melhora na cognição? Né? Aí eu fui atrás, embora assim, né? Depois eu conversei com a atual neurologista da Duda, disse que não é um exame específico, tal, mas enfim, eu acho que a gente tem que ter um parâmetro, até que não se tenha um específico para pacientes com esclerose múltipla, tem que ter um parâmetro, como que está a sua memória, porque eu comecei, eu como, né, pedagoga, psicopedagoga, eu vou anotar, tipo assim, eu faço minhas anotações. Quantas vezes a Duda me contou a mesma coisa? Se é num dia mais estressante ou menos estressante. Porque, lógico, a gente fica passado em dias de prova, em épocas de fim de ano e tal. Mas se tá tudo bem, se não teve nada de... Mas peraí, me contando a mesma coisa várias vezes. Porque aí eu lembro que o neurologista me disse que ela tinha algumas vezes... lesões silenciosas. O que é essas lesões silenciosas? Será que ela não vai afetar cognição? E aí? Então, são coisas assim que eu sou uma mãe que eu questiono muito e eu penso, e o que eu posso fazer? Então, assim, mudou porque naturalmente a gente é errado, mas a gente não se preocupa tanto, né? Com a alimentação, com tudo isso. Quando se tem um diagnóstico, tem que ter o triplo de cuidado no meu ponto de vista, né? Da parte médica, existem alguns testes mais simples que a gente pode aplicar em consultório. Tem alguns testes que chamam SDMT, BICANS, CVLT. Tem alguns testes de memória que a gente pode aplicar. Lógico, depende da rotina, da correria da consulta, do tempo de consulta. Mas a gente tem alguns testes para tentar deixar as coisas mais objetivas, para dar uma nota. Ó, de 0 a 100 você tirou 50. Na próxima consulta, vamos fazer de novo, ver se melhora, ver se piora, para ter um parâmetro para acompanhar. Mas a melhor forma é uma coisa chamada avaliação neuropsicológica, que é uma bateria de testes que a pessoa faz com o neuropsicólogo. Lembra muito um teste de QI, assim, fica a tarde inteira com o psicólogo, fazendo testes, fazendo pergunta, e no final recebe um relatório, o laudo, com as pontuações em valores e parte descritiva, como é que as coisas estão. E se algum dia mais pra frente precisar, repete a avaliação e vê se está melhor, se está pior que com o seu. Não, isso aí A Duda fez faz, isso? aí foi ela faz, uma vez por ano ela faz. E foi aí, doutor, que a gente começou a perceber que, no caso, ela estava tendo um prejuízo cognitivo com relação à memória, com a visão. Então, assim, e pelo que eu entendo, a esclerose múltipla, né, em relação a outras doenças, ela é uma doença, assim, com muito a se descobrir ainda, né? Então, eu penso que todo tipo de questionamento, de envolvimento que tem, assim, aí entra o cuidador. Porque o paciente, ele já está vivendo a dor de ter a doença. Ele está vivendo na pele.
né? E aí o cuidador ele tem que estar bem, ele tem que estar em equilíbrio para poder ir fazendo esse acompanhamento, esses registros, enfim, para poder ajudar o médico, inclusive, a entender se está tendo evolução ou não, porque assim, meu ponto de vista, a consulta clínica ali é muito pouco tempo para o médico ter todas as informações que ele deve, né, que seriam importantes. E aí é o que eu acho, assim, que daí foi onde, né, eu tive meu momento de ficar mal, de entrar em depressão e etc, porque também tem essa parte, quem cuida do cuidador. E o cuidador é fundamental. Como médico, eu acho que nesse cenário, cada um tem um papel de extrema importância. E todo mundo tem que estar bem, falando numa mesma linguagem, em harmonia, né? Para poder as coisas fluir. E, na verdade, o mais... o que vai ficar melhor é o paciente, que é, no meu caso, a minha filha, que é a pessoa que eu amo mais que a mim mesma. E desde o começo vocês explicaram tudo certinho para a Duda? Falaram assim, ó, Duda, você tem uma doença X, Y, tem que cuidar com surto, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, vai ter que tomar remédio, fazer reabilitação? Vocês deixaram ela meio protegidinha, assim, do mundo, não contaram muita coisa e só foram levando? Não, doutor, desde o hospital. Eu sempre, aqui em casa, a gente sempre foi da pedagogia da realidade da vida. Desde lá no hospital, a gente sempre conversou abertamente. O médico me chamava assim no corredor, né, para conversar comigo e tal. E ela, mãe, aí eu explicava: olha, filha, diz que é um negócio aí que é desmilinizante. Nunca ouvi essa palavra, mas a gente vai pesquisar. E como que eu vou dizer? Mesmo nos momentos que eu estava chorando, que a gente estava chorando, a gente sempre tentou levar pelo lado menos pior das coisas. E desde pequenininha, eu sempre gostei muito de um filme, eu sempre falei para Duda, a gente sempre gostou daquele filme A Vida é Bela. E eu tentava, né, levar isso, eu e o meu marido, a gente tentava levar assim. Então, chegava no hospital, quando ela estava no hospital, eu falava: vem cá, que eu vou te dar comida na boca, olha só que mordomia, você tá voltando a ser bebezinho, isso aí não é para qualquer um. Então, a gente sempre mais com a realidade, sabe? Tipo assim, às vezes eu chorava e ria junto com ela. E eu falava: ai, Eduardo, eu tô chorando porque, porque eu tô desesperada, eu não sei o que fazer. E assim, essa é a nossa cumplicidade de, de demonstrar, porque assim, eu sempre fui uma mãe que eu sempre demonstrei isso. Igual o dia que eu falei: pelo amor de Deus, você tem que ir comigo em todos os neurologistas. Aí eu falei para ela, eu falei: eu sei que você tá cansada, eu sei que você tá sofrendo, mas ó, eu vou te levar. Aí depois eu pago um doce para você. Ainda brincava com ela, mas eu preciso, porque eu não quero aceitar, sabe? E aí eu falava para ela. Então, assim, tudo sempre foi com muita claridade, assim, tudo. Igual agora, quando ela precisou trocar do medicamento para cladribina, ela falou assim para mim, porque isso para mim como mãe foi muito, muito doído e difícil. Uma pessoa me disse assim que era um medicamento que a minha filha poderia ter câncer. E eu falei isso para ela. Falei: olha, Eduarda, diz que quem toma esse remédio aí tem câncer. E eu prefiro você com esclerose múltipla do que com câncer, né? Porque a gente... E ela olhou para mim e ela falou: mãe, eu prefiro ter qualidade de vida do que ficar aí, ó, pro resto da eternidade vegetando numa cama. Nossa, para mim isso foi muito difícil. Foi muito difícil, porque você vai ler as bulas desse remédio, você prefere que a pessoa esteja em surto, né? E aí eu olhei para ela e falei assim: essa é uma decisão sua. Então é isso que você quer? Então a gente vai lutar. E aí a gente começou, né, a ter recusa de SUS, de plano de saúde, etc. E aí a gente lutou junto. E aí tinha dia que estava difícil para ela, que ela falava: mãe, eu não aguento mais fazer campanha. Porque daí a gente teve que fazer uma campanha muito grande para levantar a grana para comprar a cladribina. E ela chorava e eu falava: não, você quis isso e a gente vai. Então, assim, a gente sempre teve, nunca aliviei. Aqui em casa, ninguém alivia para ninguém.
E como é que foi no começo para contar para os outros? Vocês esperaram um pouco, contaram para os familiares, a Duda contou para todo mundo no colégio, você contou para os vizinhos, para os primos, para os tios, para os irmãos, ou levaram um tempo para sentar as coisas e depois soltou? Não, foi assim, eu contei, a minha irmã mora em Pernambuco e trabalha na área da saúde. Ela é gestora de saúde em Pernambuco e aí, então ela já, né, já entrou em contato com o neurologista que ela conhecia e tal, não sei o quê. Ela sabia mais que eu até, eu mandava para ela. A minha mãe também contei. Agora, vizinhos, pessoas. Eu lembro que assim, eu moro em Ibiporã, uma cidade pequena, eu sempre morei aqui. A Duda bailarina clássica, então tinha às vezes que vinha gente em casa e a Duda ficou muito tímida, porque assim, ela teve, por conta da paralisia facial e o olho, ela usou tampão por algum tempo. E aí ela deitava no quarto às vezes, e eu sempre respeitei. Aí perguntavam, o que que a sua filha tem? Eu falava, olha, eu falava o que o médico me falou pela primeira vez. É uma situação desmelinizante, porque a pessoa não entendia nada, e daí eu falava que não sabia também, e a gente ainda está esperando novos exames. Aí, quando a Duda teve, né, na escola um dia que ela entendeu que era o momento dela falar o que era, aí eu, com a autorização dela, daí eu comecei, tipo, lutar pela, pela conscientização do que é a esclerose múltipla para as pessoas. Porque, para mim, isso é muito importante. Estão perguntando se o nome da Duda é Eduarda Farias. Isso. Alguém É acho que Eduarda conhece ela, então. E aí ela trocou a carreira dela, ela resolveu trocar o curso, tudo. Virou 360 a vida de vocês todos. toda, totalmente. A Duda, ela queria ser bailarina clássica. Aí ela, porque assim, o que que acontece? Quando ela veio para casa, eu percebi que ela, assim, ela não conseguia escrever, ela perdeu completamente a coordenação motora, ficou bem complicado. E aí eu comecei, porque assim, eu lembro que no hospital eu falei com Deus, assim, eu falei assim, Senhor, não leva minha filha de mim. Eu ensino ela quantas vezes for preciso andar. Eu já ensinei ela uma vez a andar, a comer, a falar. Eu ensino quantas vezes for preciso, mas me deixa ficar cuidando da minha filha. Essa foi a oração que eu fiz para Deus e eu levo muito a sério essa oração que eu fiz para Deus. E quando eu saí do hospital com ela tinha muitas dificuldades, né, motoras e tal. E aí eu comecei a aplicar atividades que eu trabalho com as crianças, que eu trabalhava na época com as crianças da educação infantil, para estimulação, coordenação motora fina, ampla, enfim, sensibilidade. Mas assim, eu comecei a trabalhar, por exemplo, sentir o algodão. Então eu ficava no corpo dela, passando o algodão até ela começar a sentir choquinhos. Aí começou aí eu ia na buchinha de espuma de banho. Aí eu passava para estimular toda a região da pele do corpo que estava adormecido ali. Aí ela falava, ai mãe, tô começando a sentir choquinho. Aí eu ia pro lado áspero da bucha. E eu fiquei nessa, assim, só que eu percebi que tava já ficando chato para ela. Ela ria. E eu falava, quem mandou querer ser bebezinho duas vezes? E assim, a gente sempre levou meio que na esportiva. E aí, como eu sempre soube, porque eu acho que a gente tem que ter, né? Pai e mãe tem que conhecer os filhos. E aí eu sabia que ela gostava de planta, que ela gostava de fazer artesanato, de pôr a mão nas coisas, e a Duda nunca foi de ficar parada. E eu falei assim, filha, vai ter um negócio. E assim, aí ela precisava trabalhar mais a sensibilidade, porque a última parte a voltar à sensibilidade era das mãos, das extremidades das mãos. E aí eu já não tinha mais o que fazer, enrolar ela ali, né, para ficar legal. Aí eu fui, pesquisei, vi uma técnica nova lá de plantio, que era a tal da coquedama, e falei, filha, vamos, porque vai ser legal. E aí ela tava muito mal no dia. E eu sabia que ela ia gostar. Mas ela ainda com o rosto torto, com o olho, um mais fechado que o outro. Ai, mãe, eu não quero, eu não quero. E um dia calor, assim, aí eu falei assim... E aí que é onde eu falo que
ela entende bem a hierarquia. E eu falei assim, eu sei que é melhor para você. Você vai. Se você não gostar, joga tudo fora. Aí ela foi. E aí foi onde, né, eu usei essa minha autoridade hierárquica de mãe. E ela foi, e ela gostou, e foi o que ela ajudou. Eu não sei se a Duda contou para o doutor, não lembro. Ela começou daí como desafio, ela fazia uns colares, assim, bem minúsculos, usando pinça. Então, tudo aquilo que eu sabia, que eu trabalhando com educação infantil, ela foi fazendo com as plantas, e aí fazia sentido para ela, e ela começou né, a trabalhar com plantas e mudou a profissão. E na verdade eu brinco que eu falo assim que hoje ela é a bailarina das plantas. Antes de eu abrir uns 10, 15 minutos para as perguntas, eu queria que você falasse de novo sobre essa sensação de primeiro diagnóstico de ser mãe mesmo, de trocar o corpo com a filha, de trocar a doença, o que vocês sentem, se é realmente mais difícil para vocês do que foi para ela. E daí a gente abre para algumas perguntas para a gente finalizar. Tá. Bom, eu não acredito que seja mais difícil, porque aí são dificuldades diferentes, distintas. Mas eu, enquanto mãe, enquanto pessoa que amo a minha filha, a Duda, que tem, né, que tem esse diagnóstico de esclerose múltipla, se eu pudesse, eu doaria meu sistema nervoso central, eu trocaria de lugar com ela, eu faria o possível e o impossível, eu mudaria sim. Dói na minha alma saber que ela tem sensações que eu não imagino como seja, que é, por exemplo, essa fadiga, que é, por exemplo, os espasmos. Oi? Chega até a arrepiar. Isso. Então, assim, me dói na minha alma ver... enfim, os espasmos é a parte que mais dói meu coração. Eu vejo que ela se retorce, que são dores, assim, bem intensas. A minha dor, ela é inexplicável. Só que eu entendo hoje que eu preciso estar bem, eu preciso cuidar de mim, que é uma coisa que eu sempre digo. Quem cuida de quem cuida. A gente que cuida, porque eu tenho certeza que aqui tem outras pessoas que cuidam, que tem a pessoa que ama com o diagnóstico, a gente precisa estar bem. A gente precisa estar bem, não só fisicamente, mas emocionalmente, para que a gente possa fazer o que a gente, assim, fazer a nossa parte, porque a gente tem uma parte, né? Que é observar, que é ter paciência, que é simplesmente pegar na mão e chorar junto, muitas vezes, porque tem dias que eu só choro junto com a Duda. Isso, mas é o chorar junto que parece que faz toda a diferença. E independente do que venha, e é o que eu faço hoje, é o que eu tento fazer, eu tento conversar com o máximo de mães que eu posso, eu até quero me colocar à disposição, não é às vezes tão rápido que eu consigo responder, mas eu sempre falo que em 24 horas eu consigo responder quando alguém me manda uma mensagem, quando alguém conversa comigo, porque eu digo assim que a esclerose múltipla hoje, ela me colocou em família, né? Eu acho que é uma grande família de pessoas pelo mundo todo. E a gente tem que um ajudar o outro. O cuidador tem um sofrimento. Acho que o médico tem uma outra dor também, quando vê que um tratamento não é como esperado. O paciente, mas a gente tem que um pegar na mão do outro. E é isso. E eu imagino que cada melhora que ela teve também foi igualmente recompensador, como foi difícil no começo. Imagina ela voltando a andar, voltando a mexer o braço, voltando a sentir. Acho que foi uma alegria que transbordou também, sua para ela para você. Acho que a recuperação é igualmente satisfatória, quão ruim era o começo.
Nossa, é muito maior, doutora, assim, é, é inexplicável, assim, ver quando, assim, quando a Duda sentiu o algodão, sabe? Ela fala assim, mãe, tô sentindo um choquinho. Gente, que alegria! Meu, se tá... É muito louco isso, mas assim, sentir dor, quando a gente, igual às vezes quando, o que me conforta às vezes quando ela tem os espasmos, é que ela tá sentindo a dor, porque em algum momento nessa nossa caminhada, ela não sentia nada, porque eu me lembro que às vezes eu dando banho nela, eu beliscava ela assim, atrás, nas nádegas assim, porque eu não conseguia entender como ela não estava sentindo. E eu beliscava e ela rindo. Então, assim, eu falava, não, ela não tá sentindo mesmo. Então, até a dor, a gente tem que agradecer. E eu penso, eu acredito muito, eu falo muito isso com a Duda. Aquilo que a gente acredita, eu acho que o cérebro ainda tem muita coisa a ser desvendada. Sabe? O homem está querendo desvendar a lua, tá? Mas acho que o funcionamento mesmo, bioquímico do cérebro, tem muito a ser desvendado. E eu tento ser grata, porque eu falo para a Duda, eu falo, isso muda tudo, muda a conexão, muda tudo. E a sentir a dor. Então é uma alegria quando ela passou no vestibular, mesmo com as percas cognitivas, ela tá lá fazendo sucesso. Então, assim, e é isso que eu digo. Para quem tem um diagnóstico, fazer xixi sozinho no banheiro é uma vitória, é um motivo de celebrar. É muito legal. Eu vou deixar aberto agora uns 5, 10 minutos de pergunta aqui nos stories. Se tiverem alguma pergunta para a Beatriz ou para mim sobre esse processo de diagnóstico, a gente lê e pergunta e responde. Depois eu compartilho, eu deixo a live no feed, eu boto ela, eu marco ela para vocês chegarem até o perfil dela também. Então, se tiverem alguma. Com que idade a Duda teve o diagnóstico? Com 15 anos. Ela tinha acabado de completar 15 anos. E foi um diagnóstico difícil, foi rápido no primeiro surto, mas foi difícil com 2 anos de recuperação para voltar a ficar bem. E quais é a primeira? Vocês sabem qual foi o primeiro remédio que ela tomou ou vocês não sabem o nome da pesquisa? Sei, ela primeiro de tudo, ela tomou azatioprina. Aí foi alguns meses, não deu certo. Aí ela foi para o Tecfidera. Daí depois um Mavenclad. Isso, aí depois o Mavenclad. E ela mudou por Aí causa de surto, às vezes, né? Ela o teve doutor novas cortou, eu lesões. não consegui entender. Ela teve novas lesões, por isso que Sim, mudou no começo. ela teve um novo surto em janeiro do ano passado. Aí esperou, porque assim, vamos esperar um tempo para saber, porque estava um sucesso, tratamento e tal. Em 6 meses ela teve muitas novas lesões e ela estava perdendo a visão. Não se tem certeza se é esclerose múltipla. Aí o indicado foi a Deixa eu cladribina. interromper só, Bia. Apareceu uma contagem regressiva para mim aqui, está em 8 segundos. Então, se a Ah, live então cair, é um sinal que é para cair. Se eu não cair, a gente já